Seja bem-vindo ao MM Hablamos Campo e Bola. É isso mesmo. É um Hablamos especial por vários motivos. Um dos motivos é que a gente está com o Vitor Oliveira com a gente. O Vitor estava no @rmvitor, Vitor RM, quando tinha X. A gente não sabe se ainda vai ter X, não vai ter X. O que a gente sabe é que muita gente conhece o Vitor como Vitor RM, mas ele tem um @rmvitor agora, né, Vitor? Então seja bem-vindo Isso. aqui com a gente. E... e é isso, se apresente. É isso, muito obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui com você e estar participando desse projeto. E realmente, cara, aconteceu esse imprevisto com o nosso ex, aí tive que mudar o arroba, mas seguimos. O importante é seguir falando de Real Madrid e vamos lá. Esse arroba é de onde? É do Blue Do Blue Sky? Sky. Ah, tá. É bom que esclareça pra galera aí, se alguém quiser seguir ele, tá lá. O Vitor, gente, pra quem não sabe, gosta muito de falar sobre alguns aspectos que casam muito com o que eu gosto também de falar sobre futebol. É um pouco de tática, um pouco de técnica, um pouco de tomadas de decisões, um pouco das características dos jogadores, fazer reflexões, umas paradas um pouquinho mais longas que não caberiam numa participação rápida na live, que é onde a gente geralmente faz aqui. Se você não está inscrito no nosso canal e não curtiu ainda, já está na hora, né? Mas olha só, aqui no Hablamos Campo e Bola, a gente vai tentar bancar os auxiliares número 17 e número 18 na lista bem extensa de auxiliares que Carlo Ancelotti tem. E vamos tentar aqui apresentar pontos que a gente sente que dá para dar uma melhorada no nosso clube, né? E principalmente as minúcias, não é isso, Vitor? É isso, aqui a gente vai apresentar soluções como se a gente estivesse aconselhando o nosso querido Ancelotti. Como se Lógico. a gente estivesse ali no vestiário e vamos lá. A gente tem um problema, então vamos chegar com o problema e com a solução e bater esse papo aí. Exatamente. Então, pensando nos problemas, todo mundo tem comentado bastante do quanto que o Real Madrid ainda não encaixou totalmente, ainda tem margem para encaixe, tem muitos aspectos no clube, melhor, muitos aspectos no time que ainda não estão 100%. As perdas que nós tivemos, né? Nós vamos falar muito sobre isso. Vamos falar sobre a perda do Toni Kroos, a perda do Rosselu, de repente a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre os aspectos que a gente acredita que dá para solucionar com a nossa humilde opinião. É lógico que a gente tá brincando quando a gente fala que vai dar conselho a Carlo Ancelotti. Pelo amor de Deus, parem os comentários aí nos xingando. Vamos com Com calma. Vocês certeza. estão vendo que a gente tá zoando, a gente tá brincando. Mas é bom importante a gente não ficar num papo muito raso ou então num papo muito puxado, onde a gente só fala do que tá funcionando agora, elogia. Tá funcionando ali, não tá funcionando, critica. Então aqui é um lugar onde a gente vai dar uma equilibrada nas coisas. E acima de tudo, a nossa premissa no Meu Madrid é sempre ter empatia. Empatia por todos que estão trabalhando em prol do nosso clube. Ninguém quer perder. Nenhum jogador quer perder, nenhum técnico quer perder. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso aí na hora da gente sair demitindo todo mundo quando o time não dá certo, ou querendo contratar todo mundo quando, sei lá, os outros adversários estão ganhando, não é isso? É isso, o negócio é a gente tratar o mais próximo da realidade possível, né? Entender os cenários, entender como que tentar entender, né, como funciona uma gestão de elenco, como tratar os jogadores dentro da nossa ótica e dentro da nossa percepção, né? Sempre com muito respeito aos jogadores, porque eles estão lá, né? Então vamos começar pelo primeiro assunto, o assunto que todo mundo tá com saudade, todo mundo não sabe o que resolver, como tratar, que é a falta que Toni Kroos faz pro nosso time. Não tem como negar que a gente estava ansioso e esperando que, na verdade, acontecesse talvez o contrário, que fosse Modric, por ser mais velho, que saísse mais cedo. E quando de repente Toni Kroos anuncia a sua
saída não só do Real Madrid, mas do futebol, né, Vitor? Então agora a gente vai dar uma palpitada de leve em como a gente acredita que o Ancelotti vai encontrar soluções, ou se ele já está procurando soluções. Como é que funciona essa questão do Toni Kroos, Vitor? Então, pra mim foi uma grande surpresa também a saída dele. Acho que pegou todo mundo de surpresa. Eu tô de acordo que tudo indicava que era o Modric. Mas enfim, em relação ao Kroos, acho que a princípio, na minha percepção, a gente só não pode cair no erro de procurar um substituto para ele. O primeiro passo é compreender que não tem ninguém nesse nível, não tem ninguém igual a ele. E acredito que a melhor saída dentro desse sistema do Madrid e com esses jogadores tão talentosos que a gente tem é justamente procurar características semelhantes dentro desses jogadores que podem ser exploradas. Então, se o Bellingham, um exemplo, tem uma característica de passe semelhante à do Kroos, vamos explorar isso nele e fazer uma distribuição entre todos os jogadores de meio para essa falta, essa ausência ser diminuída o máximo possível, porque a saída de bola do Kroos era algo quase perfeito. A condução dele do jogo, do time, era quase perfeita também. Procurar isso em alguém ali, acho que a gente não vai encontrar nesse nível. Mas talvez fazendo essa distribuição entre os jogadores, pode ser algo que supra a ausência dele. Eu acredito que o Kroos tinha uma característica, os outros jogadores que a gente tem têm outras características, e existe uma questão que pouca gente percebe, que é, ao invés da gente ficar pensando negativamente e pensando quais são as características que nós não temos do Toni Kroos nos outros jogadores, e a gente tem que começar a pensar quais são as características que o Toni Kroos não tinha, que esses outros jogadores têm. Como, por exemplo, Com certeza. carregar mais a bola, com um drible mais rápido, um excesso até mesmo de força física, ou até mesmo um ritmo maior na partida do começo ao fim, já que os outros são todos bem jovens. Então, de repente, ali naquele lugar, a gente tem que encontrar uma outra dinâmica de distribuição da bola. Seria por aí, né? Porque o Toni Kroos tinha aquela característica clássica de que a bola que sai, né? A bola que anda muitos e muitos metros. Não precisa do jogador. Essa é a característica do meia clássico, né? Já os nossos atuais, vamos lá, exemplificar. O Valverde, por exemplo, é o melhor exemplo disso. Tem uma característica, sim, de um bom passe longo, mas não tão apurado quanto o do Kroos. Mas a principal característica dele, eu acredito que seja carregar bem a bola, com proteção e com uma técnica absurda. Não é isso, Vitor? Isso, aliás, acho que o Valverde, falando dos passes longos, na temporada passada, se eu não me engano, foi muito comentado essa característica dele, né? De lançamentos longos e até mesmo já fazendo essa comparação com o Toni Kroos, pela questão da idolatria por parte do Valverde. Agora, para mim, eu concordo com você em relação à principal característica dele. A principal característica dele é carregar a bola, é conseguir ser quase onipresente. Você precisa dele no ataque, ele te ajuda a pressionar. Você precisa dele na defesa, ele te ajuda a defender. O Carvajal sobe, ele cobra do Carvajal. É um jogador, assim, que acreditou que não existe quase no futebol mundial hoje. Para mim, ele é intocável nesse time. Você descreveu bem as características do clássico box to box, como falam, né? O cara que tá em todo lugar, mais ou menos um pouco da característica que o Bellingham tem também, né? Aí a gente já entra numa questão que é mais assim. Se a gente for especificamente, já que a gente tá falando do Valverde, a gente também tem que falar um pouco do Tchouaméni. Porque a gente sente que, apesar do Real Madrid, todas as partidas iniciais começar num 4-3-3 no papel, a gente observa em campo que é praticamente um 4-2-3-1 ou então um 4-2-4. É uma formação onde sobrecarrega bastante esses dois caras do meio, porque a gente tem o Tchouaméni com uma característica quase como um zagueiro, vamos dizer assim, né? Meio que naturalmente tem essa característica, eu acredito que por causa da última temporada em que ele participou bastante como zagueiro.
e o Valverde com uma outra característica mais de condução, como a gente estava comentando. E aí você sente que o que o Ancelotti tentou fazer, você acha que utilizando, né, um terceiro cara no meio do campo. Primeiro ele tentou o Arda Güler. Acho que ele tentou o Brahim também ou não? Arda Güler, depois agora o Modric O e agora Modric, e sim, agora o Ceballos, né? Eu acredito exato. que ele está tentando encontrar esse terceiro cara de distribuição mais aguda. Você acha que é isso? Eu acho que ele tá justamente tentando isso. E, na minha percepção, o jogador que melhor faz isso é o Modric, no momento, né? Acho que é o jogador que mais consegue compreender o jogo do Real Madrid pelos anos que está com a gente. Mas, infelizmente, a idade chega para todo mundo e ele já não consegue desempenhar em alto nível os 90 minutos. E no Bellingham, a gente tem um pouco disso, mas pela característica dele muito ofensiva, acho que isso também sobrecarrega muito o Tchouaméni e Valverde. E cria esse buraco entre ataque, meio e defesa, meio que a gente, por vezes, tem quatro atacantes, porque o Brahim, se jogar por ali, ele também ataca muito. Se o Arda jogar por ali, também participa muito do ataque. E no final a gente tá sempre com um meio-campo muito sobrecarregado, especialmente Valverde e Tchouaméni. Existe uma questão aí nesse meio-campo sobrecarregado que me dá arrepio na espinha. Me lembra muito, lógico, não chega perto do que a gente já teve como volância Guti e Beckham. Eu não vou nem lá atrás, pelo amor de Deus. Mas é tipo assim, o problema de você ter dois caras na frente de uma zaga inteira é que você expõe demais essa zaga. A gente tem visto partidas muito estranhas do Mendy, por exemplo, um pouco mais exposto do que ele estava acostumado. A gente vê uma partida do Lucas Vasquez, quando ele teve que substituir o Carvajal, que também não foi muito boa. É, aí as pessoas aí as pessoas aceleram e tentam logo crucificar o jogador em questão, mas eles não analisam que o cara tá isolado, tá exposto. São posições que costumam ter esse problema, né? Se você não tem um equilíbrio maior, que é o que tanto o Ancelotti bate nessa tecla, a gente pode ter problemas de os caras ficam expostos, não é isso, Vitor? É isso. E olhando para a temporada passada, por exemplo, uma grande característica do Real Madrid era justamente o equilíbrio e a solidez defensiva. E para mim é um ponto que a gente está sofrendo muito nesse momento, que aí entra na questão, na minha percepção de gestão, Rodrigo, Mbappé, Vinícius, e como encaixar esses três com três no meio-campo. E por fim a gente vê uma equipe que, infelizmente, sofre muito na fase defensiva, não por falta de qualidade do Mendy, do Carvajal, ou do Militão, ou do Rudiger, mas é porque o time tá tão espaçado, tá tão distante o meio-campo da zaga e o ataque do meio-campo, que quando o time adversário vem para cima, por mais que não seja o time mais forte do mundo, ele vai encontrar espaços. Porque eles vão ser maioria. Porque os nossos jogadores, infelizmente, estão, digamos que, mal distribuídos. Mas não por uma falha deles ou técnica, mas é uma condição da equipe hoje. É verdade. As pessoas não levam em consideração que o Real Madrid tem um pouquinho mais do que um mês apenas de treinamento juntos, né? E isso faz Isso. muita diferença se a gente parar para pensar. É um. Aí, beleza, muita gente pode pensar. Pô, mas é só o Mbappé que chegou e não tem o Kroos, mas, pô, será que por causa dessas duas questões, cara, você não tá mudando só isso, você tá mudando a forma de jogar do time, é o todo. Aí você vai pensar, mas por que que tá mudando? Por que que tá mudando? Porque os jogadores têm outras características. Então você tem que tentar fazer funcionar, não vou dizer do zero, mas tem muitas coisas que você precisa dar um reset para poder ajustar e ver no que dá, né? Então, muita gente fica muito tensa com essa questão ainda, mas agora a gente está gravando esse Hablamos Campo e Bola, número um, né, o primeiro, dia 4 de setembro. O Real acabou de ganhar do Betis em casa.
aonde finalmente apresentou um segundo tempo, porque a gente não apresentou uma boa partida como um todo já. Com certeza. Acho que todo esse começo de temporada a gente ainda não teve uma partida inteira boa, mas um segundo tempo bem interessante que nos mostrou um pouco mais de agilidade, um pouquinho mais de velocidade na troca do passe, porque a gente sabe, né, Vitor? Se você demora muito tocando bola, pensando demais, característica de um time que ainda não está totalmente entrosado nas funções e nas posições, faz com que o adversário, que já está plantado para te defender com todos os 11 e mais os 15 e mais uns 20 atrás da E linha mais os da torcedores. bola, a gente tem um problema, porque o que eu sinto é, quando o Real Madrid se encaixa num toque mais veloz, fica impossível de marcar. E eu percebo que esses jogadores que estão se entrosando novamente, né, por conta do Mbappé estar ali no meio e não ter o Toni Kroos, eu acho que ainda não deu um clique suficiente, talvez nesse segundo tempo que eu mencionei deu, de o quão veloz eles são acima da média e o quanto que isso faz uma baita diferença. E assim, para explorar isso no espaço curto. Nós vimos isso no lance do pênalti do Vinícius Júnior e nós vimos isso no gol do Mbappé. Foram dois lances clássicos de pouquíssimo espaço, mas que finalmente a gente conseguiu romper essa linha de defesa que estava bem postada e não tem quem pare. A gente fica com a sensação, Vitor, de que é uma questão de tempo para esse time clicar o suficiente e perceber que é mais fácil do que parece. E às vezes eu acho que o Real complica um pouco pensando demais no drible e fazer jogadas mirabolantes. E nesse último lance, nesses últimos lances que eu mencionei, foi só jogar na frente, cara. Jogar na frente no espaço curto é uma aceleração muito forte, é acima do normal e você não sabe para qual lado vai. Então, assim, é muito disso, né? Da gente esperar um pouquinho, ter paciência, né? É isso, acho que agora com o Real Madrid começando a jogar duas vezes na semana, por exemplo, é algo que naturalmente vai começar a encaixar. Porque é aquilo, a gente passou um ano jogando de um jeito, com o Rodrigo e Vinícius na frente. De repente você tem que refazer isso, encaixando um terceiro homem na frente, e você perde o seu regente de orquestra, o cara que organizava o time. Não é tão simples organizar tudo isso, não é tão simples adaptar tudo isso. Por mais que o Real Madrid vem de longos anos jogando nesse esquema, né? E justamente acho que quando o time entender e fazer o arroz com feijão simples, é quando as coisas vão começar a caminhar. Porque em um espaço curto, eles têm habilidade suficiente para tabelar, para romper com drible, e o defensor não sabe quem marcar. Isso fica muito claro nos jogos. Porque se o Vinícius carrega, pô, peraí, é o Vinícius, mas tem o Mbappé ali, pô, mas e o Rodrigo? E o Valverde, que pode aparecer aqui de repente? E o Bellingham, quando está presente? Então, são muitas armas ofensivas. E isso em espaço curto, em profundidade, é quase impossível marcar. Porque em velocidade não pega, e no 1 contra 1 é muito difícil para esses caras. A gente não perdeu só o Toni Kroos, né? A gente perdeu temporariamente Camavinga. A gente perdeu temporariamente Jude Bellingham. Então daí a gente já tá falando de jogadores praticamente titulares, constantes, e que davam uma característica de distribuição até o ataque. Basta a gente ver o primeiro gol que o Mbappé fez com o Real Madrid na final da Supercopa da Europa, né? Que foi uma jogada onde quem que deu o último passe final, que não era um passe tão simples de fazer, foi o Jude Bellingham. Então a gente há de convir que estamos sentindo falta dele e não deve demorar muito para ele voltar. Agora a gente está nesse momento em setembro na data FIFA. Isso é uma vantagem para a gente porque ele vai poder voltar é, teoricamente recuperado no final desse mês, a gente acredita, né? No meio do mês, mais ou menos. Isso. Mas agora eu queria apontar especificamente a questão da formação. A gente tem uma questão que é: a gente jogou ano passado, como você comentou, num 4-4-2,
com Vinícius e Rodrigo no ataque. E agora ele está testando o que teoricamente é um 4-3-3. Você acredita? Eu vou fazer uma pergunta primeiro, mais ampla. Você acredita que importa tanto esses números de uma formação no papel quando o assunto é Real Madrid e Ancelotti? Ou você acha que às vezes é só uma escalação para suprir aquela burocracia que é obrigatório, mas em campo a gente vê uma equipe defendendo de um jeito e atacando de outro? Como é que você vê essa questão que às vezes as pessoas ficam muito presas porque talvez elas joguem FIFA, EAFC, Pro Evolution, como é que é o nome agora? eFootball, enfim. E aí elas ficam viciadas nessa coisa porque lá os robozinhos ficam na linha certinha, né? E a gente tá falando de um futebol posicional, se a gente fosse falar no tactiquez, né? Que é muito característico do Luiz Henrique, do Guardiola, e que não tem nada a ver com o que o Ancelotti gosta, né? Então, eu acho que o que sai no papel, o que a gente vê ali na hora do jogo, a escalação, ela só é importante para a gente realmente observar o que teoricamente vai ser esse time em campo. Porque na prática, a gente vê muito um 4-4-2 e várias variações em campo. A gente vê, por exemplo, o Vinícius, que na teoria é um ponto esquerda, indo para o centro, indo para a direita, e essa troca de posição constante. Agora, em relação ao esquema tático, eu acho que, infelizmente, na minha percepção, isso afeta o clube, o time, de outra maneira. Que é, você tem três jogadores ofensivos, extremamente ofensivos, Rodrigo, Mbappé, Vinícius, Bellingham, que quando está presente também ataca muito, mas se compõe muito. Mas esses três, infelizmente, e é a natureza deles, não são jogadores que vão ficar recompondo para dar apoio defensivo. E aí a gente volta naquele ponto que a gente abordou no início do programa, que é o espaçamento que fica entre ataque, meio e defesa. Porque você tem Vinícius, Mbappé, Rodrigo, se esses caras recuarem o tempo inteiro, eles não vão estar lá na frente quando precisar. E aí provavelmente as pessoas podem pensar, mas eles são rápidos, eles são jovens. Mas cansa, né? Não tem como voltar o tempo todo, atacar o tempo todo. Isso vai acontecer, acredito eu, em jogos pontuais, quando pegar um City na Champions, um Bayern na Champions, em jogos grandes, ou contra o Barcelona, na La Liga ou Champions. Provavelmente a gente vai ver esse trabalho defensivo, esse empenho defensivo maior por parte deles. Mas semanalmente, acredito que esse esquema ele influencia um pouco negativamente, apesar de ser maravilhoso de ver em campo, né? No FIFA, no joguinho, seria o ideal. É verdade, passa muito pela função que o Rodrigo precisa exercer se ele quiser estar nos titulares, né? Isso tá me lembrando muito o auge físico que nós tivemos do Gareth Bale. O Bale, quando a gente tinha um 4-3-3 com Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo, a gente tinha muito uma posição, principalmente com o Zidane, uma posição onde o Bale voltava pela direita e a gente defendia num 4-4-2 clássico, bem formadinho, bem apertado. Me lembro bem, eu digo apertado as linhas. Me lembra muito as partidas contra o Atlético de Madrid, que eu acho que a gente ganhou 11.423 seguidas. É, e eles foram muito patos. Não só lá, mas lá especificamente, nesse período aí. E a gente via essa capacidade do Bale, não só de cobrir pela direita, mas às vezes cobrir pela esquerda. A gente via um time, eu me lembro bem, um time onde tinha um 4-4-2, só que ao invés do Bale fechar pela direita, ele fechava pela esquerda. O que lembra um pouco o que acontece e a galera cai, faz uma pressão desnecessária, que é essa questão de ter três caras com características de ponta esquerda na mesma parte do campo e ficam fazendo um drama desnecessário sobre isso. Porque as pessoas pensam o quê? Que o cara vai passar o jogo inteiro ali. E não vai. Ali é uma questão meio que experimentar. O Ancelotti fala muito de que com a bola ele dá a liberdade para o jogador fazer a leitura, tomar as decisões
que ele sente no campo que são necessárias. E essa liberdade faz com que o Real Madrid seja um time tão imprevisível. A gente basta lembrar do gol que o Vinícius preparou para o Rodrigo contra o Manchester City na temporada passada. Os dois estavam pela esquerda. Não tinha o Mbappé ainda? Não tinha. Mas eu sinto que as pessoas pegam fora de contexto um print, um momento de uma partida onde estão todos num lado do campo e acham que aquilo vai ser a norma. E não é, né, Vitor? Não, não é. No entanto, nesse cenário de prints, viralizou na temporada passada no X, imagens de 7 jogadores do Real Madrid ocupando quase uma mesma zona. Se eu não me engano, foi um jogo de Champions. E isso não retrata o que é o time, mas retrata que os jogadores estão próximos justamente para conseguir desmontar sistema defensivo, para conseguir tabelar, para conseguir desmembrar o adversário com as suas interações e tal. Então, acho que se apegar nessas imagens que a gente vê por aí não é o caminho certo, porque na temporada passada mesmo, contra o Bayern, se eu não estiver enganado, a gente teve o Vinícius centralizado e o Rodrigo pela meia esquerda, se eu não estiver equivocado. E deu super certo. Ainda nesse cenário da temporada passada, tivemos muitas vezes o Vinícius quase que como um atacante no papel, mas na prática a gente via que ele era tudo menos um centroavante. E isso foi até bom para aguçar outras características dele de construção, de distribuição de passe, enxergar melhor o jogo. E a gente tem hoje, por exemplo, esse Vinícius que é um jogador completo. É verdade, é verdade. Eu queria levantar um ponto que é muito importante e que às vezes as pessoas elas subestimam. A gente gosta muito de comentar sobre o jogador de futebol e o time que a gente torce com um olhar frio, quase como um videogame. Eu volto a falar, como se fosse um FIFA. Mas na vida real, a gente está lidando com pessoas. Pessoas que têm emoções, pessoas que têm sensações, que têm ego, que têm vontades, que têm amigos dentro do próprio elenco. E às vezes um mero detalhe físico ou emocional faz muita diferença. Eu vou citar especificamente algo aqui meio fora do tópico, mas é porque eu me lembrei recentemente que eu senti isso na última partida agora, e é bem recente, eu nem tinha comentado com você, Vitor, mas eu senti o Mendy um pouquinho acima do peso. Não sei se eu tô viajando, mas eu senti ele um pouquinho acima do peso e não conseguia recuperar com a velocidade de explosão que ele tinha. A gente volta a tocar no assunto. Eles estão em começo de preparação de temporada. Não é o ideal? Não é o ideal. Mas o Real Madrid não fez pré-temporada? Não com esses caras. Esses caras todos estavam com as suas merecidas férias, porque a gente teve uma temporada extensa de Euro e outras competições, e isso acabou estendendo as férias deles. Eu acho que as pessoas subestimam muito o lado físico e o emocional. E aonde eu queria tocar na questão do emocional, Vitor, com você, é o quanto que, às vezes, um jogo não estrear tão bem na La Liga vai virando uma bola de neve naturalmente dos jogadores. Então, o jogador na tomada de decisão na próxima partida, talvez ele demore um pouco mais com medo e receio de perder a bola. Eu vou citar Tchouaméni, Valverde, os caras que precisam distribuir o jogo. E você vê essa questão meio que de travar, né? Então, o cara, o emocional, ele funciona para bem e para mal, né? Ele vai virando uma bola de neve positiva ou negativa. Tanto que a gente vê um time solto e leve no segundo tempo da Atalanta, um time solto e leve no segundo tempo do Betis. Então, quando dá esse clique de confiança, de emocional, tudo começa a fluir, né? Então, a gente fica com a esperança de que isso só tende a melhorar, não é isso, Vitor? É isso. Acho que quando você tem tantos jogadores qualificados como a gente tem hoje, um elenco repleto de estrelas, e começa uma La Liga, agora com a chegada do Mbappé, que é um outro grande jogador. E o time não começa goleando, que é a expectativa do público geral,
Isso vai gerando situações pra gente que é torcedor e com certeza para o jogador que tá lá dentro. Porque, por exemplo, o próprio Mbappé, eu senti que depois do gol dele na Liga, ele ficou muito leve em campo. O time fica leve em campo. E conforme não vai desempenhando bem, não vai jogando bem, os passes eles ficam mais seguros, eles ficam menos agudos, os dribles não saem, o jogador demora mais para chegar naquela dividida que normalmente ele chegaria, ele fica na dúvida se dá o bote, se não dá. Eu acho que tudo isso é reflexo de quando o jogo não é aquilo que a gente espera e principalmente o jogador. Porque se a gente que tá aqui cobra os jogadores, eles que estão lá dentro com certeza se cobram muito mais. E aí, isso eu vi muito no próprio Mbappé, como eu disse, mas no Tchouaméni, que eu acho um grande volante. Ele não é esse jogador burocrático de passes seguros, ou o Valverde. Muito pelo contrário, eles são jogadores que naturalmente arriscam, que tentam, que vão para cima. E esse momento delicado, esse início delicado de La Liga, acho que fica muito o retrato disso, de quando o jogo não vai, quando o gol não sai, infelizmente, os jogadores ficam tomando decisões seguras e burocráticas. O que não é o retrato desse Real Madrid, né? Pelo contrário. Vale lembrar também que o Real Madrid tem algumas joias sendo lapidadas no banco de reserva. Umas consolidadas, como o caso do Brahim, que já foi peça fundamental na temporada passada e já tem mostrado em alguns momentos entrar com uma certa assiduidade, né, pelo Ancelotti. A gente pode citar aqui o Arda Güler, que fez uma Euro espetacular e que no final da temporada passada finalmente deslanchou. E óbvio que a gente não podia deixar de comentar o começo bem acima da média que o Endrick tem apresentado, porque a gente há de convir. São pouquíssimos minutos em campo, mas ele tem aquela aura, ele tem aquela vibe, ele tem aquela coisa que chama o gol. É talento. Só que a gente sabe, cara, que a gente tem que ter paciência com esses caras, né? Eles, jovens, a última coisa que eles vão ter é paciência. Mas eles estão no lugar certo para adquirir aos poucos essa paciência. Você não sente que, por exemplo, Vitor, o Endrick, pelo fato do Mbappé ter começado de titular esses jogos todos, não tirou a pressão e o foco dele e ajudou ele justamente a entrar nas partidas mais solto, mais agressivo, jogando o futebol dele que a gente sabe que ele tem? Cara, eu tenho um exemplo que pra mim é quase perfeito. Vamos lá. Quando o Vinícius chega em 2018 e o Cristiano Ronaldo sai, todas as comparações eram o Vinícius veio para substituir ele. Se o Mbappé não tivesse chego agora, as comparações seriam: Benzema saiu há 2 anos e o substituto é o Endrick, e toda a pressão estaria nele. A melhor coisa para o Endrick, na minha percepção, é justamente ter o Mbappé de titular e ele ter esses minutos, que me surpreende muito ele já ter alguns no começo da temporada. Acho que diz muito sobre ele, sobre o talento dele, sobre o trabalho dele, para ele entrar e se divertir em campo. Falar, amigo, eu tô aqui, eu cheguei há poucos dias. Se algo der errado, é culpa dos caras lá. Eu cheguei aqui agora. Eu tô aqui para me divertir e tentar ganhar o meu espaço. A gente percebe isso até nos clipes de treino, né? O quanto que ele tem rendido nos treinos. E eu vou citar a nossa querida Tati Mantovani, que é nossa referência aqui no Meu Madrid, porque Com certeza. ela tem um ponto fundamental sobre o Endrick, que é ele tá treinando com os melhores zagueiros do planeta. Então, de repente, os minutos de treino dele são muito ricos, como aprendizado, como evolução técnica. E agora, por exemplo, na seleção brasileira, a gente vai ver um Endrick, provavelmente de titular, ou com muitos minutos em campo, não enfrentando um Rudiger ou um Militão pela frente. Isso faz uma baita diferença. O cara tem no dia a dia dele esses caras para enfrentar. O Mendy e assim por diante, o Carvajal. Então, quando você tá no quando você é reserva de um elenco desse,
Você tá treinando com um dos melhores e agora recém-selecionados top 30 da UEFA aqui, né, da Bola de Ouro, desculpa, o Rüdiger, que fez uma temporada brilhante e teve uma evolução absurda, já era um grande zagueiro, mas eu acredito que ele atingiu o pico dele da carreira agora no Real Madrid na temporada passada, com muito mais minutos do que a gente esperava. Mas você não sente que é irônico a gente pensar que, mesmo na reserva, os minutos de treino são preciosos para o Endrick? Acho que é um bom ponto. E é justamente onde ele vai fazer toda a evolução dele. É o pré-vestibular dele para quando ele estiver em campo fazendo a prova. É justamente desempenhar bem no treino, é conseguir passar pelo Rudiger, superar o Mendy, o Carvajal. E se ele conseguir fazer Ah, essa façanha, pode falar. Courtois. Courtois também. Exato. Que não é pouca coisa, né? Você tá no treino e você tem que superar o Courtois, que ficou lesionado e voltou em alto nível. Parece que tinha jogado a temporada inteira. O homem não oscila. Então, você tá enfrentando os melhores do mundo o tempo todo, e isso é muito mais valioso do que estar em campo a todo momento. Você precisa estar ali, desenvolver, assim como foi com todos os outros jogadores. E é importante eles terem paciência justamente por isso. Foi o que aconteceu com o Vinícius, foi o que aconteceu com o Rodrigo, e hoje a gente não vê o time sem esses caras. É Fechamos? isso, Marcelo. Fechamos, ficamos por aqui. Foi um prazer participar desse primeiro programa com você e que venham outros, muitos outros. Sim, sim, e outros virão. Queria deixar aqui um pedido para que as pessoas que tenham curtido aqui esse formato, essa parada mais campo e bola, para deixar o seu comentário sobre esses temas que a gente abordou aqui hoje. Quem está só ouvindo como se fosse um podcast, já fica aqui também um convite para você conferir o podcast com a Marcela Natra, que foi lançado essa semana passada agora no Meu Madrid. O papo foi muito, muito bom, onde a gente falou sobre o começo do Meu Madrid, que já tem mais de 10 anos de vida. Então, nossa fundadora, chefinha, chefona, chame como quiser, uma inspiração pra gente. E eu deixo aqui um card em algum lugar aqui pelo YouTube para você conferir agora no final também. Mas esse não é o único Hablamos que o Vitor vai participar, né, Vitor? Aqui a gente vai participar de vários outros campo e bola, correto? Com certeza, conforme for surgindo temas, a gente vai lançando mais programas e vamos manter essa frequência, né? Para bater esse papo, atualizar o pessoal e ver essa evolução do nosso Real Madrid. E, Marcelo, queria falar uma coisa em relação ao programa com a Marcela. Peço licença pelo Claro. improviso, mas eu só criei a página muito por causa do meu Madrid e Aham. muito por ver o trabalho de vocês, que é excelente. Então, acompanhem, pessoal, porque com certeza ela e todo o pessoal do meu Madrid tem muito para passar pra gente que torce pro nosso Real. Aqui estamos em família. E Alá Madrid, não é isso? Então, E nada mais. muito obrigado, pessoal, que ficou até agora. Quem ainda não curtiu já deveria ter curtido, porque é gratuito e não custa nada, e você está sendo muito pão duro. E eu repito de novo. Se você ainda não é inscrito, você que está fazendo aqui no minuto 53 desse vídeo, e ainda não é inscrito, isso é um absurdo, tá? Né, Vitor? Eu acho que tem que curtir e Com se inscrever, certeza, né? custar nada, pessoal. Clica aí, se inscreve, ativa o sininho, essa coisa toda, Voadora no que com like. certeza. É isso. Isso. Não economiza não, pô. Economiza não. Obrigadão, viu, gente? Então até o próximo Hablamos Campo e Bola. Alá Madrid. E nada mais.